Inventando Moda. Um estudo divulgado em janeiro desse ano mostrou que, embora se fale cada vez mais em uma divisão igualitária das tarefas domésticas entre homens e mulheres, a porcentagem de lares em que os casais se dedicam à casa da mesma maneira é praticamente a mesma do que era em 1996, ou seja, mais de 20 anos atrás. Em tempos de pandemia, todo mundo tem feito muito mais afazeres domésticos, o que também acarreta até o excesso de trabalho para muita gente que precisa conciliar o home office com o cuidar da casa e das crianças. Felizmente, tem gente que adora inventar moda com alternativas seguras para quem precisa de uma ajudinha. Eu sou a Lorelai Lopes, head de negócios do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon, e sou dessas que estou me desdobrando aqui entre home office, criança, casa, comida. Nesse podcast, vamos falar sobre as mudanças das tarefas domésticas, principalmente em tempos de quarentena. Hoje eu estou com o Eduardo Pirret, cofundador da Maria Brasileira, e se apresenta, Eduardo, porque ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Olá, pessoal. Agradeço o convite da Lore, do Up Consórcios. É uma satisfação muito grande poder, compartilhar um pouco da nossa história, conversar. Eu sou um grande consumidor de podcasts e eu até brinquei com o pessoal quando recebi o convite. Poxa, eu já tinha escutado outros episódios, né, do seu podcast e agora não tenho dúvidas que é legal estar aqui hoje compartilhando. Bom, sou, como te falei, cofundador da Maria Brasileira. Acho que o meu trabalho hoje na Maria, depois de 7 anos, é dar trabalho para a nossa equipe. Eu brinco que o fundador, quando passar do tempo, ele começa a se questionar muito o que eu faço aqui todo dia, como que você começa a ter cargo, a tua equipe começa a crescer, a gestão começa a crescer, e aí você passa a ter outros desafios, e eu falo que hoje meu maior desafio me comportar como consumidor aqui dentro. Então, toda vez que eu participo da reunião com o pessoal do marketing ou da área de tecnologia ou de qualquer área da empresa, eu falo que eu sou o representante dos nossos clientes na ponta. Eu estou ali para pensar como cliente, reclamar como cliente, questionar como cliente. Então, a Maria Brasileira é uma empresa que nasceu para ser inovadora. A gente sempre fala muito desse conceito de inovação, que não era inventar algo, porque nós não inventamos nada, a limpeza já existia há décadas, séculos, mas o que nós fizemos foi buscar entregar aos nossos consumidores uma forma diferente de contratar este serviço, de ter acesso a essa prestação de serviço e, principalmente, tentando derrubar todas as barreiras possíveis que gera a contratação de um serviço. Então, não precisa mais estar correndo atrás de alguém que indica para alguém, que o porteiro fala de um número de um amigo. Agora você pode entrar num site, fazer a compra, chamar no WhatsApp. O que a gente busca é realmente entregar uma experiência desde o primeiro momento, que é a contratação, até o atendimento, pós-atendimento, de maneira única. E é muito maluco, né? Porque realmente é um tipo de serviço que todo mundo que tem um grupo de WhatsApp no celular, ou seja, todo mundo, sem dúvida já viu alguém procurando ou alguém para trabalhar ou procurando trabalho. Então você sempre vai ver alguém conhece, enfim, alguém está precisando, ou alguém tem uma pessoa para indicar, para trabalhar para mim, enfim. E vocês uniram isso, né? Eu comentei com o Eduardo aqui antes da gente começar a gravar, eu falei, eu já contratei há muito tempo atrás, tanto tempo atrás, que hoje eu olho Maria Brasileira, eu falo, mas é daquela época mesmo? Será que foi Maria Brasileira? E você falou 7 anos, né? Há 7 anos atrás, eram inventando moda absurdo, né? Porque qualquer tipo de contratação online ainda era novo. E esse tipo de contratação ainda, mais novo ainda, né? Sim, sem dúvidas. E primeiro porque eu acho que parte do conceito que no Brasil, quando a gente fala de diarista ou faxineira, né, diversos nomes que são dados, a ideia que vem na cabeça da pessoa é o seguinte, aquele prestador que chegará na minha casa às 7, 8 da manhã e vai embora só quando acabar tudo. E então, assim, ela vai, ela lava, passa, cozinha, limpa minha casa, faz tudo. E no nosso caso, nós trouxemos um conceito muito próximo do que é o conceito americano e europeu, que assim, não, ela não vai na tua casa lavar, passar, cozinhar, cuidar do teu filho, cuidar da tua casa, e esse é impossível. Lavar a louça do dia anterior, não é?
Então, a gente já teve casos assim Eu muito conheço diferentes. gente que quando sabe que a ajudante vai dali 3 dias já para de lavar louça. Ah, sim, isso daí já tem gente que já marca na semana que vem e já avisa em casa, ó, pode parar tudo porque semana que vem tem limpeza. E assim, no início, o maior desafio, sinceramente, passava por isso, porque o cliente não entendia. Não, mas ela vai ficar aqui 8 horas, por exemplo, na minha casa, eu quero, e a gente tinha que explicar, entender. Por exemplo, eu já tive pedidos dos mais, sei lá, extremos possíveis, como ir ao banco pagar conta, a Uau. pessoa ia passar o dia fora e falou para cuidar dos filhos, mas peraí, ela não é uma babá, ela não estava ali para isso. Bom, assim, de tudo um pouco. Então a gente demorou. Um grande passo que a gente gastou de tempo foi para a cultura e adaptação das pessoas, né? Então esse era o primeiro desafio que nós tínhamos de cultura no país sobre isso. Nós nascemos, eu brinco com meu sócio, Felipe, que eu acho que a gente começou a empreender no modo hard, porque pegamos o governo Dilma, né, a crise econômica na reta final, principalmente, tudo mais. Depois pegamos impeachment, 2013, né? pegamos muda de 7 anos. governo. Isso. Então, assim, eu brinco que alguém falar para mim de o PIB vai subir, vai descer, eu particularmente não acredito mais. Tá? Eu sou daquela filosofia de, que legal, vai subir 5%, vai cair 5%. Ok. A gente vai ter que fazer a nossa parte de qualquer jeito, não tem opção. Então, isso foi um grande desafio, e aí nós iniciamos pelo modelo de franquias. Então, hoje a gente está com 270 franquias pelo Brasil, em 217 cidades brasileiras, e graças aos canais digitais a gente já conseguiu atender mais de 300 cidades do Brasil. Então, nós vemos ainda que não chegamos nem a 10% do total de cidades do Brasil. Então, nós temos um projeto muito ambicioso, que é crescer em capilaridade de forma muito agressiva. Inclusive, nos últimos 12 meses, nós abrimos mais de 30 operações em cidades até 50 mil habitantes. E porque entendemos que várias cidades ainda há esse perfil de consumo, há a possibilidade de vender esse tipo de serviço. Então, nós enxergamos no Brasil um grande potencial de crescimento, o potencial das pessoas entenderem esse serviço hoje, a forma de contratar, e como você falou da questão familiar, a mulher está cada vez mais presente, independente no mercado de trabalho. Hoje, 85% de quem contrata a Maria Brasileira são mulheres, tá? E um ponto interessante, hoje, todas as posições da nossa matriz de head da Maria Brasileira são mulheres, tá? Ai, palmas para vocês, uau! Eu brinco que a Maria é mulher mandando para atender mulher, e das franquias, 51% dos contratos de franquias são assinados com franqueada, tá? Então, nós temos mais empreendedoras do que empreendedores. Então, assim... Agora, curiosidade. E colaborador? Tem um percentual aí? Tem uma representatividade? Os homens Sim, entre os colaboradores? Na área de limpeza, quando a gente fala de limpeza residencial, ele corresponde em torno de 4 a 4,5%, depende um pouco da região, mas nós temos, sim, tá? É uma coisa diferente. Eu acho que o maior desafio do homem adentrar isso é do próprio homem, é do próprio preconceito, tá? Ainda, Laura, existe um preconceito do homem que fala assim, poxa, eu vou fazer limpeza na casa de alguém? Existe um certo estereótipo aí. Talvez até de quem está recebendo, não? Talvez até de quem da parte do cliente também. Eu receberia com curiosidade, eu confesso. Eu gostaria de ver, assim, eu ia achar interessante, eu receberia com curiosidade. Mas pode ter um certo preconceito também, né? Passa muito pela questão da segurança, né? De não se sentir seguro ou confortável ainda com essa situação. Mas é uma coisa que começa a ter um certo crescimento, mas eu acredito que, assim, principalmente passa muito ainda pela barreira do próprio homem prestador de serviços para uma limpeza residencial. Em outros serviços não, mas nesse sim. Mas nós temos também, no nosso caso aqui, na Maria Brasileira, no Brasil afora, estrangeiros. Nós temos pessoas do Haiti, Venezuela, Paraguai, nós temos, então
Eu brinco que a Maria é uma grande miscigenação. Hoje a gente está comemorando aqui na Matriz, apesar de estar comemorando via Zoom, o dia do orgulho da comunidade LGBT. Mais de 20% dos nossos colaboradores na Matriz são da comunidade LGBT. Então, um dos maiores orgulhos que nós temos é de ser uma empresa que apoia a diversidade. A gente gosta de ter de tudo aqui dentro, de diferentes personalidades, histórias, cidades, culturas, porque a gente acha que isso faz a Maria ser diferente. Tem tudo a ver com vocês, né? Eu falei que eu ia te contar um segredinho, né? Que a gente estava papeando antes. Aí eu ia falar uma coisa, eu falei, não, vou te contar só durante o podcast. Quando você falou do modelo, eu morei 3 anos nos Estados Unidos. E como toda boa imigrante, eu trabalhei housekeeper. Fui housekeeper nos Estados Unidos durante uns 6 meses, lá em West Palm Beach. Eu morava em Delray Beach, então um lugar assim predominantemente americano mesmo, uma comunidade, não era uma comunidade onde você encontra muitos imigrantes, e essa questão da limpeza lá, para quem a gente tentar explicar para quem não conhece aqui, é surreal. Porque Sim. Nós fazíamos assim, é bem pegada Maria brasileira, então às vezes eu passava ali por 3 casas e não é completamente diferente da limpeza que as pessoas estão acostumadas no Brasil. Então, olha, o que está contratado? É isso. É assim, é um furacão, a gente passava que nem um furacão, mas limpava. Né? Mas é bem diferente. Você chegar e explicar isso aqui, demora, né? Um tempinho, só que eu acho que tem toda uma... Então, quer dizer, lá não é todo mundo que tem uma empregada. Por quê? Porque é caro. É caro você ter uma limpeza na sua casa. Só que é o justo, não é, Eduardo? Eu vejo aqui as pessoas acabam procurando uma mão de obra muito barata. E aí a gente reclamar a gente reclamar de igualdade, a gente reclamar de pobreza no geral, né? Sendo que a gente não paga bem as pessoas que estão prestando um serviço direto pra gente, quer dizer, de repente você é um CLT e você não está pagando bem aqui alguém que está prestando um serviço para você, não tem muita coerência. E eu vejo que pelo menos esse tipo de coerência existe, por quê? Porque é caro você contratar um serviço de limpeza. Ninguém vai fazer um serviço de limpeza por R$100, R$150. Estou falando, né, transferindo em dólares para reais aqui. Então, é bem diferente, né? Trazer esse modelo. Que eu não sabia que eu estava falando com uma profissional da área que conhece como que funciona. Então, isso já é uma grande novidade. Eu estou conversando com alguém que conhece tecnicamente do negócio. Brincadeira, mas eu morei um tempo em Chicago e Boston, e isso que você falou é perfeitamente... primeiro que, como você falou, é caríssimo, muito caro, tá? Mesmo ganhando em dólar, é muito caro. Segundo, o que a gente faz de limpeza no Brasil, o brasileiro é muito mais exigente que o americano, tá? Esse é o meu ponto de vista. Incomparavelmente mais, o brasileiro é muito, eu vou brincar assim, o brasileiro é muito mais chato na exigência disso do que o americano, né? E o brasileiro questiona muito mais, critica muito mais, pergunta muito mais e avalia muito mais que o americano. Como você falou, a expectativa de limpeza numa casa é completamente diferente, até mesmo pelo modelo de construção das casas e tudo mais. Eu morei em casa em Chicago e Boston que não tinha ralo no banheiro. Então, assim, para o brasileiro, a mania de querer chegar e jogar água em tudo para dar a sensação de limpeza, você faz isso nos Estados Unidos, você vai ter um problema imenso. A primeira coisa que eu explicava quando eu conversava, mas aqui a gente não joga água no banheiro. E todo mundo, como assim? Não joga água no banheiro? Não joga água no banheiro. Ninguém, exatamente o que você está falando, né? É uma limpeza muito mais baseada em produtos, com cheiro... Bom e velho Windex. Exatamente. E assim, a limpeza do americano nas residências, ela é muito mais superficial do que no Brasil. E o que acontece nos Estados Unidos é que tem as limpezas de temporada, né? A limpeza para o verão, a limpeza para a primavera. Isso é muito mais comum na cultura americana. Aí você faz uma grande limpeza na casa, preparando para a nova estação. Mas, assim, é bem, bem diferente mesmo. Então, imagina isso, a gente tentando explicar para o brasileiro que o conceito é diferente. Hoje, nós, as prestadoras
ganham, em média, R$ 2.000 líquidos por mês no Brasil, tá? E nós sabemos da grande responsabilidade social que nós temos. Hoje são quase 33 mil dependentes direto e indireto da Maria Brasileira. E agora, dentro de 40 dias, provavelmente, estou te contando em primeira mão, nós teremos o lançamento do nosso programa social, tá? Que vai ser chamado de Olhar de Maria. E neste programa nós vamos atender todos os trabalhadores domésticos, Brasil afora, independente ou não se ele está na Maria Brasileira. A nossa ideia é dar suporte a essas pessoas em todo o Brasil. O Brasil é o lugar no mundo que mais tem trabalhadores domésticos. A última estimativa gira em torno de 7 milhões de pessoas, tá? E nós encontramos diariamente milhares de histórias que nos balançam muito, né? Mas também que cada história que a gente pode ajudar ali, com coisas às vezes tão simples, mudam a vida da pessoa. Então, em breve vai ter o nosso programa social focado em ajudar e retornar para a comunidade, que eu acho que é uma grande obrigação que nós temos. E eu não te contei o segredo, que o segredo é que... Fala. A gente estava cheio de segredos aqui. Então, você trabalhou com limpeza e o meu segundo emprego na vida foi numa empresa de consórcio. Olha, a gente estava cheio de segredos, mas não sabia que o segredo de um e o segredo do outro era o mesmo. Olha, exatamente. Que eu trabalhei com limpeza e ele trabalhou com consórcio. E eu trabalhei com consórcio. E quando eu pesquisei e estudei mais vocês, fiquei tão feliz de ver que existe uma empresa no mercado que está tentando romper aquele mercado tão tradicional, aquela coisa tão tradicional que sempre existiu. Eu achei muito legal essa sem ofensas, mas até careta, né? Exato. Não é ofensa, não, é isso mesmo. Eu trabalhei por 1 ano numa grande empresa de consórcio e o que me levou a sair foi isso. Eu me sentia, tipo, não sei, é tudo muito engessado, era tudo muito tradicional, eu não me sentia legal lá dentro. E quando eu vi um pouco assim do que vocês estão fazendo, eu acho assim fantástico, porque oferecer uma experiência diferente, é muito semelhante à Maria Brasileira. Vocês não estão inventando o consórcio, mas vocês estão entregando uma experiência diferente na hora de contratar um consórcio. Então, aliás, é isso mesmo, é foco total na experiência, né? Acho que a gente tem esse fit. É foco total na experiência do cliente, de oferecer uma coisa melhor para ele. No nosso caso, como um consórcio digital, sem pressão, sem aquela coisa, realmente você decidir o que você quer, a gente acreditar até na maturidade de que você consegue decidir o que você quer sozinho. E a Maria Brasileira é isso também, né? É isso, ele consegue, ele vai lá, ele vai, olha, o que eu quero que seja feito é isso, e vai ser feito, vai ser entregue. Né, esse relacionamento profissional, né, profissionalizar o negócio. Voltando numa coisa que você falou, Eduardo, eu não sabia disso, que o Brasil é o país no mundo que tem a maior quantidade, o maior número de prestadores de serviços domésticos do mundo. Isso, nós estamos em primeiro lugar no mundo, aproximadamente 7 milhões de pessoas, e eu só tenho isso de concorrente. Se alguém me perguntar quantos concorrentes a Maria Brasileira tem, eu falo que tem aí quase 7 milhões de concorrentes. Mas, eu brinco que assim, Eduardo, será que isso não é prova? Será que isso não é prova de que é bom, tudo bem, a gente pode, poxa, tem 7 milhões de pessoas, mas será que isso não é prova de que, de repente, tá muito barato? Eu não quero polemizar, tá bom? Você fica à vontade, assim, para responder, mas porque tá muito fácil enfim, né, você terceirizar isso talvez esteja muito fácil? Olha, ou seja, pode falar. Desculpa, em números, Lori, é assim, hoje o maior público que contrata a Maria Brasileira na questão de renda é a classe média, tá? A classe B, ali nos indicadores econômicos, transformando isso em prática, família que tem uma renda em média a partir de R$4.000, tá? E aí, por que hoje existem milhões de diaristas e está a cada dia que passa, se reduz aquela questão de ter uma empregada fixa em casa? Por quê? Se você pegar uma família na cidade de São Paulo, que tem uma renda média mensal de R$5.000 a família, uma empregada doméstica, seguindo todas as determinações da lei do Brasil, ela vai custar, em média,
30% a 35% da renda da família. O que a gente pode considerar impossível hoje para uma família brasileira dispor de 30% do seu orçamento para pagar uma prestadora doméstica na sua casa, correto? Então, só que ao mesmo tempo, essa família não pode ficar sem. E aí entra as alternativas, como Maria Brasileira, por exemplo, que a pessoa pode contratar 1, 2 vezes por semana. Então, há essa mudança social e econômica. Então, as famílias antigamente no Brasil pagavam muito pouco, pagavam muito pouco. E aí agora, com a evolução, com leis, com a mudança socioeconômica e a crise que a gente passou nos últimos anos, houve essa mudança de perfil. Porém, isso também está muito atrelado a questões sociais, sem dúvidas, e eu acho que também está muito correlacionado à nova economia, tá? Por quê? Por exemplo, semelhante a um Uber, ao Rappi, ou todas essas plataformas de intermediação, a pessoa, às vezes, ela pensa assim, tá? Poxa, eu vou trabalhar, vou me deslocar da minha casa todo dia para um emprego que eu vou ganhar registrado, não sei, R$ 1.300, R$ 1.500, só que isso é registrado, só que líquido dá bem menos. Às vezes eu posso trabalhar numa plataforma como a Maria Brasileira, por exemplo, vou ganhar R$ 2.000, R$ 2.200 líquido por mês, determino os dias que eu quero trabalhar. De acordo com a disponibilidade dela, né? Exato, eu vou ganhar mais, eu controlo o meu tempo. Então, as pessoas começam a avaliar o seguinte, eu preciso de dinheiro. Então, eu acho que passa por isso também. Agora, sem dúvida, o Brasil sempre foi um país, historicamente, que pagava muito, muito mal esse serviço. Tá? Eu acho que é importante a gente enfatizar isso, né? Porque eu sei os valores da Maria Brasileira, o que eu estou dizendo é o justo, até porque tem uma entrega, tá ali, é um serviço profissional, então vai ser entregue e ponto. Então é o justo. Agora, é importante a gente falar que tem que investir nisso, né? Se você quer ter, a gente tem que pagar o preço. Ou diminui um pouquinho, né? De repente não é a realidade ter uma pessoa 3 vezes por semana. Tem uma pessoa 1 vez por semana, mas paga o preço, né? Paga o preço. Mais uma vez, não quero polemizar aqui, mas paga o preço. Não com você, que eu sei que com você eu não tô falando com a maioria, que de repente tá nessa situação, tá lá barganhando. Barganhar serviço é muito estranho, né? Porque é o valor do serviço daquela pessoa, né? E é o sustento dela, enfim. E se movimenta 7 milhões, são 7 milhões de pessoas, então são 7 milhões de família por trás. Num país aí que a gente tem pouco mais de 2 milhões, é uma representatividade absurda. Então, trazer essa consciência para as pessoas é muito importante, né? Olha, agora me fala uma coisa, como ficou nesse momento de pandemia? Oi, perdão, Eduardo. Não, tranquilo, Lore. Esses 7 milhões de pessoas, eu te garanto que ao todo, entre direto e indireto, vai representar algo entre 28 e 30 milhões, tá? Uau, então... É muita gente. Eu tô chocada com esse número, Eduardo. Eu tô chocada com esse número. É praticamente 10% da população. Exato. Então, assim, como você até brincou lá atrás, do grupo do WhatsApp, que um indica para o outro e tudo mais, na Maria Brasileira, quando alguém me pergunta assim, quem é o concorrente? Eu falo, eu não sei responder mais isso. Porque meu concorrente pode ser 7 milhões de prestadores autônomos, tem as empresas, tem... Então, a Maria Brasileira pensa muito assim, eu não penso em concorrente. Eu penso no meu cliente final. Se eu der uma boa experiência para ele, e o nosso mercado, o que é gasto com serviços domésticos no Brasil, é um mercado bilionário. Então, assim, a grande peça de xadrez passa pelo seguinte, quanto mais prestadoras eu estiver ao meu lado, mais mercado eu vou conseguir. Então, por isso que a gente faz o melhor trabalho possível de encantamento das nossas prestadoras. E a gente tem uma política interna que o nosso primeiro cliente não é quem compra o serviço final, é o nosso prestador. Se ela estiver satisfeita de estar na Maria, se ela for bem reconhecida, bem tratada, bem treinada, bem recebida, ela vai fazer um atendimento na sua casa que vai ser espetacular. E aí, como consequência, você vai ficar comigo. Então, nós temos muito dessa política aqui dentro, de primeiro lugar, as nossas prestadoras, as nossas facilitadoras, e depois a gente vai trabalhando gradativamente. Agora, aproveitando, você perguntou sobre o Covid, bom, eu falo que o Covid, nós
estamos vivendo de tudo um pouco aqui dentro, tá? Eu consigo te dizer que a gente teve operações com queda de 90% e eu tive operações com queda de 10%. Porque como a gente está no Brasil inteiro, a pandemia não chegou da mesma forma no Brasil afora. Tirando o mês de abril, que foi um mês, eu acho que a pandemia, mas o caos que foi instaurado foi muito maior do que a pandemia ainda. Então, assim, maio, junho, a gente volta a crescer, os números voltam ainda, não são os mesmos números de pré-pandemia, mas a gente já volta ali a coisas de 65%, 70% do que era antes, tá? Em abril, nós tivemos uma queda em torno de 70%, tá? Porque gerou o pânico nas pessoas, do tipo, eu vou receber alguém na minha casa, não vou, ela vai vir com máscara, ela não vai, como que funciona isso, como é que é? E aí as cidades começaram a travar, não tem transporte público, não... Bom, foi aquele caos generalizado até as coisas começarem a se organizar. Hoje as coisas estão mais organizadas. No meu ponto de vista, tá? Eu não sou especialista da área e nem quero ser, mas assim, eu acho que a pandemia no Brasil não vejo algo que vai acabar assim daqui a um mês. Eu acho que ela vai ser mais extensa, só que vai ser regionalizada. Nós temos regiões do país que já começam a reabrir com certa qualidade, tem regiões que não estavam sofrendo, começaram agora. Nosso país é muito grande, então isso até que eu acho que é um ponto positivo, a gente não está sofrendo tudo de uma única vez no país inteiro, que eu acho que seria um grande colapso. Ser regionalizado assim me dá a sensação de dar para tentar tratar de uma maneira melhor, tá? É uma opinião minha, não é nada técnico. E é muito difícil realmente falar sobre isso, né? Porque eu vejo muitos posicionamentos, né? Então, por exemplo, eu vi as pessoas criticando, até para sair um pouquinho da tua área, às vezes é um pouquinho mais fácil falar das outras, né? Mas tinha gente falando, tá pedindo comida, e o coitado do entregador que tá trabalhando. Aí você pensa, poxa, mas quem tá pedindo comida tá expondo o entregador a um risco. Mas se ele ficar em casa, ele também não ganha dinheiro. Então, a gente tá num assunto bem delicado aqui hoje, que é esse equilíbrio, né, entre as duas partes. Mas será que é culpa de quem está pedindo? Ou será que quem está pedindo realmente está fazendo uma coisa legal? Porque está pedindo, está movimentando, está dando emprego para o entregador. Então, a mesma coisa vale, lógico, pro serviço de limpeza, né? Então, não pedir é o correto ou será que pedir é o correto? Olha, a gente ficou muito perdido nisso, né? Sim, sem dúvidas. Nós temos um grupo de debates e de troca de experiências com empresas francesas e espanholas, no mesmo segmento que o nosso, tá? Nós compartilhamos muitas coisas entre as empresas do mesmo segmento e tudo mais. Quando a pandemia começou na Europa, aqui, quando eu comecei a receber os relatórios do pessoal da Espanha que compartilhava comigo, o pessoal da França falando, olha, Eduardo, começamos a cair, está acontecendo assim? Nós começamos aqui internamente esse trabalho do tipo, olha, vamos pegar a realidade do que está acontecendo na Espanha e na França, projetar para cá e imaginar que vai ser igual ou pior. Então, em fevereiro, nós já estávamos desenhando algo do tipo, algum momento vai chegar. Na Espanha e na França, a queda chegou a bater 85% de queda. Uau. Então, quando a gente projetou tudo aqui dentro, financeiramente, tudo, a gente projetou 85% de queda do nosso faturamento, das nossas unidades. Então, nós começamos o mês de março com uma missão internamente que era assim, reduzir despesas ao máximo que fosse possível, vamos renegociar contratos. Começamos um grande trabalho de orientação às lojas, aos franqueados, de como preparar para a crise. A gente veio antecipando a isso, graças também a esse trabalho internacional que a gente tinha com outras marcas de discussões. E uma coisa que a gente tem que entender da nossa realidade é que, assim, Glória, o brasileiro de uma classe... a pessoa que mora, e não entenda mal, por favor, que mora na periferia do Brasil, é diferente de alguém que mora na periferia de Madrid, que mora na periferia de Paris, na periferia de Lyon, de Barcelona, porque a pessoa, na pior das hipóteses, na Europa, vai ter água encanada.
ela vai ter um serviço de luz, ela vai ter saneamento básico. E no Brasil a gente tem uma parte da população, né, praticamente metade da população, que não tem água corrente em casa, não tem saneamento básico. Aí a gente fala para as pessoas, higienize sua mão com água e sabão, etc. A pessoa não tem água em casa. Então, como que eu vou pedir isso para a pessoa que vive, às vezes, com 5, 6 pessoas em 40 metros quadrados? Então, é um problema social grave e que nós temos que entender que, assim, tentar fazer igual à Europa era impossível para a nossa realidade, nosso tamanho. Então, é uma coisa difícil. Nós iniciamos um processo imenso aqui dentro de compras e distribuição de materiais, de EPIs, máscaras, luvas, álcool em gel. Nós testamos produtos. Nós temos um produto que vai ser utilizado na casa dos clientes, que é uma pastilha que você dissolve na água, que ela faz um trabalho de matar as bactérias, para agilizar isso, para dar uma sanitização para o cliente. Nós iniciamos também os serviços de sanitização, então você tem que fazer... Eu ia falar isso agora, um mercado para vocês hoje é sanitização, né? Exato, só que aí o que aconteceu? O mercado brasileiro tinha um grande problema, não era um serviço muito, né, requisitado, logo a indústria brasileira de produção desse equipamento também era mínima. Isso daí, mais de 90% era importado. Nós tivemos o boom do dólar, nós tivemos problemas de importação, evidentemente, com o mundo inteiro. Nós tivemos uma grande corrida da Europa e dos Estados Unidos para comprar tudo que era equipamento. Então, a indústria brasileira teve a oportunidade, mas, evidentemente, você imagina todo o mercado indo atrás das indústrias, falando, eu preciso de não sei quantos equipamentos para daqui a 2 dias. Então, também começou uma corrida desenfreada para a compra de equipamentos de sanitização. Então, foram meses ali, trabalhos bem intensos para a gente conseguir organizar, treinar os franqueados. Nós adotamos aqui na nossa sede uma série de lives semanais com a nossa rede franqueada, trazendo novidades, atualizando das notícias. Em nenhum momento a gente escondeu nada, absolutamente nada. Nós não trabalhamos, eu vou ser assim, um pouco cético, com aquela expectativa de não, em abril tudo volta, em março... Vai ficar tudo bem. Exato. A gente sempre foi muito transparente com os franqueados nesse ponto. E assim, a gente tentou mobilizar o máximo possível de esforços para manter as unidades. Hoje a gente já existe a melhora. Então, a gente entende que o pior, no meu ponto de vista, o pior já passou. O que nós vamos ter agora são os desafios de como lidar com uma retomada, às vezes tem que proceder de novo um pouco, esse vai e vem que talvez aconteça aí nos próximos meses. Aqui, no UP, tá, a gente percebeu um aumento no interesse de cota de serviços para reforma. Então, as pessoas estão em casa, estão observando mais. Eu falo, a gente observa isso no UP, eu observo isso na minha vida, eu observo isso na vida das pessoas que eu conheço. Eu sou a louca da obra, e de uns anos para cá eu falava, não quero mais mexer com obra, não mexo mais com obra, vai ficar... E eu já comecei de novo, né? Porque você tá em casa e você começa a enxergar coisinhas que você estava convivendo numa boa, mas que hoje está fazendo muita diferença. Vocês tiveram aumento na busca de serviço pós-obra? Você já consegue observar isso? Olha, vamos lá. Uma coisa interessante no nosso caso, tá? Nós não tivemos queda na procura de pessoas querendo abrir uma franquia da Maria Brasileira. Muito pelo contrário. Neste período de Covid, nós tivemos um aumento de pessoas procurando a Maria para abrir uma loja. Olha que coisa interessante. As pessoas no meio dessa crise doida, absurda, as pessoas querendo empreender. Tem coisas que surpreendem mesmo, né? E era a área da empresa que a gente achou que ia sofrer o maior impacto, tá? Em nossas projeções, a gente achava assim, vai haver uma queda de 90%, 95% do faturamento, e porque assim, Glória, cá entre nós e todos os ouvintes, é muita coragem a pessoa falar assim, quer saber, eu vou abrir uma franquia agora, porque eu estou enxergando oportunidades e tudo mais, é muita coragem. Então, a gente imaginava um cenário bem difícil e não foi o que aconteceu, tá? Nós conseguimos, se eu pegar abril, maio e junho, até o momento, nós comercializamos 25 novas franquias. Tá? Uau!
Isso é uma Ó, coisa mas surpreendente. eu vou dar minha opinião aí. Eu acredito, totalmente de fora e totalmente sem conhecimento nenhum, tá bom, do seu ramo. Claro, Mas como usuário, eu acredito que assim, a pandemia também trouxe aquela questão de ter o serviço quando eu realmente quiser ou precisar, sem o compromisso. Compromisso que eu quero dizer, eu tinha uma pessoa que vinha 2 vezes por semana. Talvez agora eu não precise mais 2 vezes por semana. Mas é lógico que eu tenho um compromisso com a pessoa, com a família daquela pessoa. Então alguns mantiveram, outros não mantiveram. Não sei se falar a maioria ou a minoria. E aí, de repente, buscar um serviço como a Maria Brasileira agora, onde agora eu preciso, então eu vou agendar, eu preciso para quinta-feira que vem, mas agora eu posso passar 10 dias que talvez eu não precise do serviço. Então, essa flexibilidade, eu acredito que vai fazer todo sentido no novo normal. sim, sem dúvida. Então, quem está empreendendo aí nessa área, nesse ramo, acho que faz sentido sim, viu? E o nosso franqueado, Laura, uma coisa bacana, ele pode trabalhar da casa dele. Então, até isso nos ajudou muito, porque há um ano atrás nós iniciamos o processo de ter franquias em modelo home office, e agora, com a pandemia, 100% das nossas unidades franqueadas ficaram em home office. Então, até quem está querendo empreender e entendendo esse novo momento de trabalhar em home, foi um grande diferencial para a Maria Brasileira. E eu brinco que o consumidor do serviço de limpeza residencial, nós temos poucas empresas que trabalham nichadas igual a Maria, assim, muito focado na limpeza residencial. A maioria busca os grandes contratos das grandes companhias para terceirizar. Porque o cliente residencial, ele é um cliente mais exigente, ele é um cliente que tem uma percepção diferente. E assim, nós realizamos mais de 45 mil atendimentos por mês no Brasil. Então, Uau! Eu não sei quantos uau eu falei hoje com você. todo cliente da Maria Brasileira ele é um especialista em limpeza. Porque, assim, você entende como você quer a limpeza da sua casa. Então, às vezes, eu posso fazer um ótimo atendimento na casa do João, que aquela limpeza para o João foi boa, mas para a Lore não foi boa. Então, eu brinco que eu tenho milhares e milhares de especialistas Brasil afora. É muito difícil a questão do atendimento de limpeza na percepção de cada pessoa. Né? Hoje o nosso NPS é de 72, então a gente fica muito feliz com esse NPS, devido ao volume que a gente tem de atendimentos, e a gente vem trabalhando com a meta de encerrar esse ano com o NPS 80, é o desafio da nossa equipe aqui dentro. Mas a questão da obra, como você falou, eu acho que as pessoas, quando ficarem em casa agora por mais tempo, elas começaram a pensar em várias coisas. Desde se estava feliz ou não com a carreira, se queria empreender ou não, mudar de emprego ou não. Como começaram a ficar muito mais tempo em casa, parece que você começa a ver coisas na sua casa que começam a te incomodar, que você não via antes, talvez, ou tanto faz, não era tão preocupante. E sim, o mercado de atendimento pós-obra para a Maria Brasileira, ele não foi tão afetado na procura. O que a gente sofreu um pouco, às vezes, era devido às regras dos condomínios, dos prédios, né, de tipo, pode receber prestação de serviço, não pode, mas assim, nós temos atendimentos agendados para os lugares que não permitiam, mas a demanda por pós-obra, ela permaneceu com esses ajustes de data, porque eu acho que as pessoas começaram até a entender o seguinte: a minha casa vai ser o meu ambiente de trabalho também, então peraí, deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu me adaptar, reformar alguma coisa, e que também foi uma grande oportunidade para a gente. Ai, boa, ó, a gente eu falei para você, meia horinha, a gente já tá aqui há um tempão, porque o papo foi bom, né? Quer dizer, tá bom, porque agora é o momento merchan. Dá a dica para quem tá em casa e precisa de uma ajudinha da Maria Brasileira. Olha, bom, eu quero deixar o recado para o pessoal que é só acessar o nosso site www.mariabrasileira.com.br, vai poder conhecer o nosso serviço, vai poder conhecer as nossas unidades, pode comprar online o serviço de limpeza, passadeira, e também recomendo ao pessoal a visitar o nosso canal no YouTube, o Maria Play. Temos ótimas dicas para casa, como vídeos rápidos de cozinha de 2, 3 minutos. Temos dicas de decoração,
Temos várias dicas até de viagem no nosso canal do YouTube, tá? Então, visita o nosso canal, busca um conteúdo bacana. Eu quero agradecer essa oportunidade. Foi um papo que passou rápido, foi bacana. Eu espero que o pessoal tenha gostado. O meu contato estará sempre à disposição de todo mundo. Pode entrar no LinkedIn, digitar o meu nome lá, Eduardo Pirré, no LinkedIn, que vai me encontrar. Manda mensagem que eu respondo. Faço sempre questão de ter esse contato, trocar ideias. E eu espero que seja proveitoso para todo mundo escutar esse podcast. E lá dá para você escolher certinho, você tem um monte de opções, né, de valor, o que você precisa na limpeza, é muito legal, gente. O que acontece? Falar que é muito legal. A pessoa vai colocar lá o tamanho da residência dela, se é 40 metros. Se é uma pessoa, 2 pessoas, né? A gente vai mostrar para ela o que a gente recomenda de atendimento. Porém, também quero deixar claro assim, Eduardo, mesmo assim estou com dúvidas. Você tem o chat, que é aberto lá no site, clica lá, a nossa equipe vai te atender, são 100% pessoas te atendendo, nós gostamos muito disso, então alguém da nossa equipe vai te atender, vai esclarecer todas as suas dúvidas e vai te ajudar também a fazer a compra, se ficar com alguma dúvida. E, inclusive, o horário de atendimento do nosso chat, ele vai das 7 horas da manhã até a meia-noite, tá? Então, assim, até meia-noite você tem seres humanos atendendo seres humanos. Então, se quiser hoje à noite, tomando uma cerveja em casa, tirar alguma dúvida de limpeza, clica lá no chat, conversa com o nosso time, e eles vão te atender com a maior felicidade do mundo. Boa. Obrigada, viu, Eduardo? Mais uma vez, obrigada. Foi uma delícia papear com você hoje, a tardezinha, não sei se tá chovendo aí, aqui tá chovendo, tô falando com você, ouvindo barulhinho de chuva. Aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, é difícil fazer chuva, né? Então, o nosso inverno aqui são 20 graus, então pra gente aqui já é uma semana fria. Aqui tá uma chuvinha boa, mas boa. Tá uma delicinha aqui esse barulhinho. Obrigada, viu, Eduardo? Bom restinho de quarentena aí pra vocês, que passe rápido. Se Deus quiser, todo mundo vai sair dessa cada vez mais forte. Um grande abraço.